Puxa vida. Vamos lá, vamos lá. Olá, pessoal. Caiu aqui. Vamos lá. Loucura. Ou algum problema de conexão ou... Beleza. Oi. Fui expelido aqui, ou por não sei o que foi. De fato, o aplicativo fechou, mas voltamos. Fiquei na dúvida. Eu não sei até onde tu ouviu isso que eu estava falando. Estava contando a história da senhora do skate, né? Ela estava na fatura dela, né? A filha, né, cara, pegava o cartão dela para, sei lá, comprar alguma coisa ir na farmácia, algo do tipo, sei lá, né? E nesse meio tempo aproveitava para fazer umas comprinhas, né? Aí eu estava comentando que a minha avó, mãe do meu pai, que já é falecida, ela tinha essas coisas de os vizinhos, né, os parentes, sabiam que ela era meia boba para isso, né? E acabavam que estavam sempre pedindo coisa para ela e ela pagando, né? Eu lembro que teve uma época que meu pai teve que interferir, disse, não, agora o teu salário é comigo aqui, eu que vou cuidar, né? Então as pessoas por boa vontade acabam entrando e confiando nas outras pessoas e por isso que imagina que o outro vai ser responsável, né? E acaba que não é, no final das contas. É um desafio. Agora, essa questão comportamental que vocês estavam falando, eu acho que é bem interessante, né? A gente vive numa sociedade, vamos dizer, bastante consumista, isso é um fato, né? Existe um grande estímulo ao consumo, né? Nós estamos aqui usando o Instagram para falar sobre, inclusive, responsabilidade econômica, mas aqui a quantidade de produtos sendo vendidos, né, inclusive para crianças e jovens, é uma enormidade, né? Então vai se criando uma cultura de gastar e de associar bem-estar e felicidade com a questão material. E aí, claro, isso daí cria uma propensão nas pessoas, né? Então, eu acho que aqui a gente pode falar de dois pontos. O primeiro é nós que, enfim, né, já somos, vamos dizer, adultos, né, por um lado, como nos comportarmos diante disso e criando mecanismos para blindar, entender as necessidades reais, que eu acho que esse é o grande ponto. E depois eu acho que vocês podem falar também da experiência de educação, né, de como formar as crianças para blindar desse ambiente, porque é um grande desafio também. E tudo que vem da infância, ele tende a prosperar e amadurecer com o tempo, né? Então, acho que essa questão de educar, vamos dizer, poderíamos usar a palavra da austeridade, mas, ou alguma coisa que parece antipático, austeridade não é, né? É uma coisa boa, mas é uma educação aí para o necessário, né? Não para blindar as crianças e a família do supérfluo, né? Então, um pouco da sua experiência, né? Digo, de quem já é crescido e de como formar quem não é crescido ainda para ter essa visão, né? Um pouco da experiência de vocês nisso. Quer falar? Eu falo dos adultos, tu fala das crianças. Não, o que eu costumo sempre dizer é que, assim, eu imagino que 99% das pessoas não recebeu uma educação financeira quando era criança. E a gente, quando cresce, é que vai aprendendo na barra. A vida vai te ensinando, né? Até que, por mais que os pais achem que dá uma mesada cedo, né? Isso aí vai ajudar em alguma coisa, às vezes até atrapalha mais do que ajuda. E Sim. não só isso também, né? A gente comenta muito que existe a questão da frustração de quando você se teve uma infância, uma adolescência um
mais apertada, os pais não tinham condições de dar tudo o que a pessoa quisesse e tal. E aí tem gente que se conforma com aquilo ou entende que aquilo ali era para o crescimento e realmente não precisava, e tem gente que não, né? Que quer, às vezes, curar aquela frustração que tem nos filhos, e aí tudo que o filho quer, compra. Tudo não precisa ser data comemorativa alguma. Então, assim, saiu, viu um brinquedo, leva para casa. Então, não existe mais aquela espera pela data do aniversário, pelo Natal, aquele dia que você espera assim o ano inteiro para poder receber alguma coisa diferente, porque é todo dia a dia. Então, aqui em casa, a experiência que a gente vem tendo ao longo do tempo é assim, é entender que existem fases e que não adianta você falar de dinheiro com criança, que a criança não entende, né? Ela Sim. não entende. Todo mundo teve a experiência de algum parente fazer aquela brincadeira de vir com um monte de moeda ou várias cédulas, sei lá, cédulas de R$ 2 e uma de R$ 100 e perguntar o que é que a criança quer, a criança vai querer as de 2, porque são em maior quantidade do que uma de 100, né? Então, assim, já mostra que no básico ali a criança já não tem noção do valor que o dinheiro tem materialmente falando, que dirá monetariamente, né? Então, o que acontece? Aqui em casa, a gente, desde cedo, empiricamente e vendo o exemplo de outras famílias que têm mais filhos que a gente, porque a gente tem 4 filhos, né? Mas a gente conhece várias famílias que têm bem mais filhos que a gente. E a gente tem, por exemplo, assim, de ver a forma como eles lidam nessas questões também para nos inspirar, porque realmente ninguém recebeu educação financeira em época nenhuma da vida, né? Depois de adulto, que a gente corre atrás de entender qual é a melhor forma de lidar com essas questões, né? Então, desde cedo, a gente nunca foi adepto à mesada, porque quando a gente abre esse assunto no nosso perfil, parece, não, eu tenho certeza que na cabeça das pessoas, educação financeira para as crianças é sinônimo de mesada. Porque sempre a pergunta é essa, né? Quando dar mesada? Quanto dar de mesada? Então, assim, se a primeira coisa, se as pessoas ficam frustradas, eu sinto muito, é não dar mesada, né? Porque mesada, ela tem que ser necessária, né? Para que dizer assim, eu dou, meu filho tem 5 anos, ele recebe R$ 100 por mês para comprar as coisinhas dele. Que coisinhas? Qual a necessidade de uma criança que não sabe nem nada ainda de coisa alguma ter R$ 100 todos os meses, né? Então, a gente teve já conversa com uma psicóloga, amiga nossa daqui de Pelotas, e a gente falava exatamente sobre isso, porque ela dizendo que no consultório dela chegam muitos casos como esse, assim, que, não, o meu filho recebe mesada que é para comprar as figurinhas do álbum, é para fazer não sei o quê, só que a criança, ela precisa entender para que serve o dinheiro, o sentido do trabalho, o esforço dos pais. Então, assim, é tanta coisa a ser explorada. Antes de você dizer, meu filho, tome aqui uma mesada, né? Então, assim, a primeira coisa é você ensinar o seu filho qual é o sentido do trabalho. Tem um livro bem famoso, né? O Pai Rico, o Pai Pobre, que o filho chega para o pai e diz, pai, eu quero ser rico. Aí ele diz, então tu pede para o pai do fulano lá, porque eu sou professor, eu não sei ser rico, não sei, pede para o pai dele. Aí o pai, esse era o pai pobre, né? Aí ele vai com um amigo e vai lá no pai do outro, que é o pai rico, e diz, pai, a gente quer ficar rico, tu nos ensina? Ele, sim, ensina. Estejam aqui no sábado, acho que era o dia que eles não tinham aula, era nas férias, não lembro, tá? Que chega, tipo, 7 horas aqui que eu vou ensinar vocês. Aí ele botou eles lá para varrer, para tirar coisas do lugar, botar, não sei o quê. Aí chegou no final, na hora do pagamento, ele deu, sei lá, 10 centavos para cada um. Mas isso aí não é justo, né? Olha o monte de trabalho que a gente teve para ganhar isso. Essa é a primeira regra, né? Tipo, não tem muita justiça no mercado de trabalho, então não adianta tu achar que o dinheiro vai cair do céu, né? E aqui em casa a gente faz isso com as crianças, né? A gente até mudou a nossa rotina em casa para eles aprenderem que as coisas não são fáceis, né? Por exemplo, a gente não faz mercado
para o mês inteiro, porque tu faz o mercado o mês inteiro, chega uma semana, tá com comida caindo da geladeira, dos armários, né? E fica acessível para todos, né? Então a gente faz, não falta nada para eles, né? Mas a gente faz com que tenha uma sensação de escassez, né? Então eles têm que dividir o iogurte, eles têm que dividir o leite, eles não podem pegar e usar a lata do Nescau inteiro numa semana, né? Então, eles já começam se educar, assim. A gente percebeu que uma vez o nosso filho mais velho, ele sabia o nome dos restaurantes e os pratos que ele queria comer. Não, peraí, uma criança de 10 anos já tá assim, né? Não. Ele tem que passar um pouquinho de trabalho, né? Então, a gente faz isso, né? E, ao Sim. mesmo tempo, a gente valoriza algumas coisas, né? Às vezes faz eles cortarem a grama, aí dá 2 pila, que nem o pai rico fazia, né? Não dá muito, dá um pouquinho, né? Bota Sim. lá os tapetes do carro, essas coisas, né? E eles Legal. vão criando responsabilidade, né? Com o pouco de dinheiro que tem, às vezes eles ganham algum dinheiro dos avós, alguma coisa assim, e tem um certo controle, porque sabe que se gastar não vai aparecer outro tão rápido, né? Aprende a fazer pesquisa de preço, É, né? O nosso mais velho, ele não tem celular, nem tem prazo para ele ter. Quando tiver necessidade, a gente vai pensar nisso. Aí ele pede o celular emprestado e vai fazer consulta. Vai pesquisar alguma coisa, porque ele ganhou alguma coisinha dos avós, aí ele é doido pro futebol, aí ele já vem e diz assim, eu vi que no site tal tá tanto, no outro tá mais barato, esse aqui é frete grátis, então assim, ele tá começando a entender como é que funcionam as coisas, e assim, os outros, o de 8 ele vai na onda, o de 10. A de 6 não tem muita não, noção ainda, a de 3 muito menos, né? Mas isso aí que você estava falando das compras, isso aí é o passo básico. Eu acho que as famílias, antes de se preocupar com mesada, precisariam inserir as crianças nesse universo. Seja para ir junto no supermercado, seja para ajudar nas receitas, né, de ver cardápio e tudo mais. E essa questão da sensação de escassez que Zé estava falando, é muito isso. Por que a gente percebeu? Que os pais, eu imagino, fazem como a gente estava fazendo, sem nem perceber que está fazendo errado. Então, por exemplo, desde sempre, a gente sempre gostou de ter requeijão em casa. Só que chegou um certo ponto em que eu percebi que eles, assim, se não tinham requeijão, não queriam comer. Ah, Porque tinha margarina, tinha manteiga, mas eu só quero com requeijão. Aí o que a gente fez? A gente foi comprar o requeijão que faltou? Não, deixou faltar. Deixou um tempo para que disseram assim, ó, não tem requeijão, até segunda ordem, não sei quando vou comprar, se vira com o que tem aqui. Aí eles começaram a experimentar as outras coisas e também entender que se é o requeijão para essa semana e vocês vão exagerar e acabar antes, vou ficar sem. Então eles já começam a entender, ah, acabou o queijo. Ninguém vai sair correndo para comprar o queijo porque o dia de comprar o queijo é tal dia. Então, assim, eles já começam a entender que eles precisam se organizar, não adianta sim. exagerar nas coisas, porque muito do que as pessoas dizem que não entende para onde vai o dinheiro, né? Essa questão do cartão de é, crédito que eu estava falando é um ponto. Mas cozinha, despensa e geladeira, eu sempre digo, é o vilão da casa, porque a pessoa não percebe, né? Vem essa herança de muito tempo de problemas com seca, problema com cheia, problema de inflação. Então, as pessoas no Brasil criaram esse hábito de ter uma despensa abarrotada, porque tinha medo que faltasse, porque os preços iam subir, e isso até hoje. Então, as pessoas pensam assim: não, a minha casa tem que estar com a despensa cheia, porque senão o que é que vão pensar? Né? Que eu estou passando necessidade? Não, tem que estar com o carrinho cheio. Então, assim, isso aí é uma coisa que ao longo do tempo a gente tem que realmente ir tirando da nossa vida, porque, claro, em determinadas situações a gente morou em Blumenau, né, em Santa Catarina, e a gente ficava impressionado assim que as pessoas lá já não davam mais tanta bola para aviso de que poderia ter cheia na cidade. E a gente morava lá há pouco tempo. Quando deram o aviso, a gente saiu desesperado para o supermercado, achando assim que o mundo ia acabar, não ia ter água, ninguém ia poder sair. E quando a gente viu o pessoal bem tranquilo, assim, porque eles já se acostumaram. Sempre tem aviso de que vai ter cheia, e eles tiveram uma cheia horrorosa, sei lá, 35 anos atrás, que é. destruiu uma parte da cidade, né?
Então, assim, cada cidade, cada região vai se adaptando à sua realidade. Mas, no geral, eu imagino que os tempos de inflação foi o que realmente fez com que as pessoas criassem esse hábito que endivida as famílias. Não tem para onde, né? Com relação aos adultos, né? A gente disponibilizou uma época no nosso perfil, a gente disponibilizou umas planilhas que elas eram propositalmente um PDF, né? Não era uma planilha Excel. Poderia ser, mas a gente fez propositalmente um PDF. Né? Por quê? Para que as pessoas que fossem fazer aquele controle, que elas anotassem, escrevessem, imprimissem, fosse algo que pudesse carregar junto, né? Ah, mas por que isso? Porque a gente queria que as pessoas fizessem aquilo, aquelas anotações, para que elas fossem pegando o hábito e o costume. E aí o que acontece? Algumas desistem no meio do caminho, porque é doloroso, né? É doloroso ver que tu ou ganha pouco, tá? Ou que tu não, ou que tu gasta muito, tu não tem condição de levar aquela vida que tu gostaria de ter, né? Então, mas isso não é para machucar ninguém, né? É para a pessoa tem que perceber, né, que ela está vivendo uma vida que não é compatível com a dela, né? E isso vai, o que vai fazer? Bom, se tu queres realmente ter essa vida, né, tu vai ter que procurar alguma coisa que te proporcione ter essa vida, né? E, é doloroso, né? É doloroso isso e requer esforço, né? E aí volta lá no início, porque as pessoas não estão endividadas, porque elas não têm o hábito, né? Não é por mal, mas já é uma mudança de cultura, né? Não tem o hábito do esforço. Hoje as facilidades são muito grandes, né? Quando a gente teve uma pessoa que uma vez nos disse que gastava não sei quanto de iFood, 4, 5 mil reais, né? E isso é um negócio que mostra um distúrbio da vida dela, né? Não tem uma organização, ela não tem disposição para chegar em casa e fazer um jantar para a família, está cansada, mas tá cansada porque não se organizou, né? Aí acaba indo para as facilidades, né? E as facilidades elas cobram um preço, né? E aqui em casa muito já, né? Agora a gente não tem muito hábito, mas às vezes as crianças assim, pede aí. Não é assim, não, é só pegar o celular, né? Como se fosse igual um joguinho, né? Só dá 2 botões aí chega uma pizza, né? Então o adulto, essa coisa do comportamento dele é o que leva, na verdade, nas pesquisas que são feitas que apontam isso aqui como causa, né, o empréstimo do nome, do crédito fácil e a falta de planejamento, elas são, na verdade, consequências do teu comportamento, do teu temperamento, né? E acabam nessas coisas, né? Eu falo que hoje esse número de 70% das famílias estarem endividadas é quase uma epidemia, né? Para ver o problema que é isso hoje, né? Tu imagina se tu tem 10 familiares, 7 deles estão endividados. Né? E desses 7 aí, 2 ou 3 não conseguem pagar as contas mais. Estão falidos. Né? É impressionante. Quando a gente pensa que antes era uma coisa que não existia muito, gente que consumia droga, e hoje todo mundo, por bem ou por mal, conhece alguém que se envolveu com isso. Só que isso é uma coisa que fica aparente, né? Todo mundo sabe, porque muda tudo. Mas a pessoa que está carregando esse estigma do endividamento, né? Ela não se mostra, né? Até tu convida, às vezes, alguém que está quebrado, tu não sabe, o cara não te fala, né? E aí tu, vamos ali, vamos comer uma pizza, vamos sair, vamos passar um final de semana não sei aonde, o cara, vamos. Né? E vai contigo, e tu tá dando mais lenha para pessoa, tu não sabe, né? Mas infelizmente hoje a realidade é essa, né? Todo mundo conhece alguém e convive com alguém que está nessa situação. É um desafio e sem dúvida, né? É que a quantidade de pessoas, nós conhecemos pessoas que vão estar nessa situação e eu achei interessante isso que vocês falaram um pouco. De alguma forma tem a ver com a necessidade de fazer um sacrifício, né? De esquecer um pouco modelos que são apresentados, que quase sempre os modelos não são modelos, são modelos que têm a ver com consumo, né?
Então, no Instagram tem esses lifestyle, né? Lifestyle, o cara tá sempre no iate, sei lá, né? A coisa, molecada ainda alucinada com isso aí. E assim, é uma grande fachada, né, para vender coisas, mas vem forte, né? Porque gera uma certa desejo, inveja, enfim, né? É todo um processo. Só que aí, é o que vocês falaram, eu vou entrar no tema do crédito fácil, né? Hoje todo mundo tem cartão de crédito, basicamente, né? E tranquilamente pode gastar mais do que a renda ali foi. E esse tipo de empréstimo, ele tem juros altíssimos, né? Então, a primeira questão, quando vocês falam do crédito fácil, o cartão de crédito ele surge assim como o primeiro vilão pela facilidade para gastar? Ou tem outras coisas também que o pessoal vai se enrolando, né? Cheque especial, coisas desse tipo. Nessa mesma pesquisa aí que aponta esse 70% de endividamento, ele destrincha, né? E o cartão de crédito ele lidera tanto nas classes baixas quanto nas classes altas. Tá? Em torno de 80% dos endividamentos estão no cartão de crédito. Aí depois, eu não sei de cabeça agora, mas eu sei assim que depois do cartão, as classes mais altas elas têm mais endividamento com patrimônio, né? É carro e imóvel, tá? E enquanto a classe mais pobre, o imóvel é tipo quarta, quinta opção, né? Então o pessoal mais pobre, que tem uma escolaridade um pouco menor, acaba caindo mais nessas armadilhas aí, não só dos cartões. Na pesquisa fala um negócio que é impressionante, eu não sabia mais que existia, que é o carnê de loja, né? O carnê de loja o crediário, né? Existe isso aí ainda, né? A gente já está tão habituado com cartão de crédito, mas existe ainda o carnê de loja, o crediário, e ele não é fraco, não, hein? Entre as pessoas mais pobres, ele tem uma representatividade grande. E assim, tem o detalhe, né? Se fala em vilão, mas tem que entender que tanto cartão de crédito, carnê de loja, é neutro. É um instrumento, né? É um facilitador, porque tu imagina, né? Quem hoje em dia, diante de uma situação dessa de endividamento, tem condição de comprar um carro à vista ou um imóvel à vista? Claro. E principalmente assim, no início da vida, né, de casado, por exemplo. Pessoa que casa lá com 20 e poucos anos, como é que vai ter condição de comprar um imóvel se não recorrer ao financiamento bancário, né? E organizar as coisas da casa? Sei lá, os itens mais onerosos, uma geladeira, um fogão, né? Vai casar e vai ter tudo na mão para fazer. Aí o cartão de crédito ele vai facilitar um parcelamento sem juros para que você consiga montar a sua casa. Agora, como se diz, né? A gente fez uma pesquisa no perfil sobre essa questão do descontrole e ganhou, assim, disparado a bugiganga. A blusinha, R$1,99, coisa que você compra e olha quando chega em casa assim, para que eu comprei isso? Um pote. Supérfluo, né? Então, é impressionante, mas é isso aí. Eu vou falar nessas planilhas que a gente fez, a gente disponibilizou uma lá que era um problema nosso, né? Que a gente não sabia que era tão grande assim, né? Que a quantidade de livros, né, que a gente tem, né? E a gente parou um pouco de comprar livros quando a gente se deu conta que a gente comprava muito mais livros do que conseguia ler, né? E uma das planilhas lá de controle era que a gente botou de controle, como é que é? Minha vida intelectual. Minha vida intelectual, né? E veio uma mulher veio nos falar que aquela planilha tinha sido sensacional para ela, porque ela tinha feito um levantamento, ela tinha 66 livros não lidos e estava chegando mais uns 8 aquela semana. Tinha mais esses 8 ainda, né? E, cara, multiplica isso aí por uma média de R$50 para tu ver o dinheiro imobilizado que está ali, né? Aí tem as boas desculpas, né? Que todos nós somos excelentes com desculpas, né? Que a riqueza da biblioteca é os livros que tu ainda não leu, né? É um tesouro, que eu vou deixar para os meus filhos. Mentira, né? É consumismo, entendeu? É consumismo mesmo. Né? Aí a pessoa se pauta nisso aí que não, eu não sou consumista apenas dos meus livros, né? Não interessa, né?
É que nem o cara que diz que se acha intelectual. Eu não vejo o Globo, eu não acredito na imprensa, mas passo o dia inteiro discutindo política no WhatsApp, É, entendeu? Não como se gasta resolvesse dinheiro, alguma coisa, aliás, né? Lá no não WhatsApp. gasta dinheiro, mas o tempo que gasta com isso, né? Talvez É, não leia os livros que compra porque perde tempo Não com é, essas né? coisas. Mas tu é percebe que interessante. é um descontrole, é um troço comportamental. Às vezes não é nem É. falta de dinheiro, né? É interessante. Essa parece a grande chave, né? As pessoas entenderem que isso acontece. Eu acho que a gente tem que ter uma humildade também de entender, não, eu sou imune a isso. Não é verdade, ninguém é imune, né? Nós estamos expostos a isso o tempo todo, e a gente às vezes vê um filme, em geral no filme eles têm ricaços, essas coisas. Claro que isso gera um desejo, não é? A questão é Sim. saber como lidar com isso, e depois como ajudar. Vocês estavam comentando das crianças, né, a lidar, estratégias muito interessantes, né, das crianças entenderem que, olha, as coisas acabam, não chegam imediatamente, tudo isso tem um caráter formador bem interessante. E aí, eu acho que na experiência de vocês, em diálogo com as famílias, vem um tema, porque nós estamos falando, claro, né, as finanças, são os números, né, às vezes parece um pouco frio, e você já mencionou o problema das drogas, e a gente sabe que quando uma pessoa, um usuário de uma família, tem uma pessoa que usa drogas, isso gera um problema na família toda, abala os relacionamentos, enfim. É uma situação muito delicada. Agora, o endividamento, que é, vamos dizer, esse vício oculto, também traz consequências para as relações familiares, e negativas, não é? Gera instabilidade. Eu acho que dentro da experiência de vocês, algum relato que vocês, ou mais do que algum relato de algum caso concreto, um pouco, o que vocês veem de efeitos, né? Porque eu também já li até que causas de divórcio, uma causa muito comum, são problemas econômicos, né? Que abalam a relação conjugal e ela se deteriora até um ponto que o casal não consegue mais ficar junto, né? E isso vai tendo consequências para os filhos, enfim, né? Então, da É bem, experiência de vocês, né? O que vocês veem de consequências para a vida familiar do endividamento? eu vou falar do pessoal que não está endividado. A Emanuela fala dos endividados. Porque tem um problema que eu vejo que é a falta de diálogo, né? Que eu dou um exemplo que é o seguinte: o fulano lá, ele quer trocar de carro, quer trocar o banco do carro, quer ter uma marcha diferente que compra no site da Ferrari, entendeu? E Sim. a mulher, ela quer ir no cabeleireiro toda semana, ela quer fazer as unhas no salão caro. Então, assim, aquela mulher ela acaba sendo um problema pro cara, né? Porque ela tá gastando com um troço que não tem cabimento, né? E aí eu vou ficar sem os meus pneus novos, não vou poder trocar o ar do carro, não vou poder. Rebaixar o carro. É, entendeu uma piada, né? Que o cara tem duas coisas, né? Quem tem, não são incompatíveis, né? Ter o carro rebaixado e ter o segundo grau completo. Não dá pra ter as duas coisas. Mas então, assim, é uma incompatibilidade que um vai para um lado e o outro vai para o outro. E um acaba sendo um problema para o outro. Né? Percebe que aí não é problema de dinheiro, de falta de dinheiro, É, de necessidade. Né? Um está caminhando para um lado e o outro está caminhando para o outro. Né? E sim. acaba, uma hora, isso aí resulta em alguma coisa, né? Algum problema mais sério, que às vezes leva a divórcio, leva a briga, a instabilidade dentro da família. Né? Porque o problema do dinheiro não é só quando falta, né? Às vezes é quando sobra ou quando ele está Ah, ali no embolado, né? Ele dá problema também. Mas a gente já ouviu o muitos casos clássico de. Pode de falar. herança também. Eu ia falar o clássico problema de herança. Aí aparece um monte de dinheiro para todo mundo e a família se despedaça, porque vira briga, por exemplo, né? É verdade, é isso aí. Tem também. Por isso que um dos pontos principais que a gente fala no nosso perfil é sobre a questão das virtudes, né? Porque se as pessoas, né, não tiverem educação financeira e de repente cai, sei lá, um salário enorme na sua mão, e aí você é apegado a um monte de coisa, não tem humildade, não tem temperança, é uma bomba, né? É um problema seríssimo. E aí, quando se une uma pessoa com uma realidade dessa a outra, também muito parecida, né? E que no altar, a gente já falou isso várias vezes, assim, que
As pessoas juntam as escovas, dormem no mesmo quarto, dormem na mesma cama, mas não juntam os contra-cheques. Isso aí é uma coisa assim, é uma bomba prestes a explodir a qualquer momento. Porque aí você junta essa questão eles são casados em todos os aspectos, mas no diálogo financeiro são como solteiros, em algum momento vai dar defeito. É isso que Zé está falando, assim, num exemplo geral, de um quer um carro, o outro quer ir para o salão, mas isso aí são coisas supérfluas. E quando vem um problema realmente sério, né? Se cada um vai para um lado, eu tenho o meu cartão. Tem casos que a gente já viu da pessoa não saber nem quanto o outro ganha. Né? Tem famílias que os cônjuges não sabem quanto é que o outro ganha. E isso aí é muito comum. Pode parecer absurdo, mas é comum. Então, assim, dividem contas, né? A conta de água é sua, a conta de luz é minha. Né? Você tem o seu dinheiro para pagar as suas compras no cartão e eu faço o que eu quiser com o meu. Então, assim, como é que uma família dessa vai estar forte diante das adversidades? Se vier uma doença, né? Se vier um problema muito sério, né? Com a estrutura familiar deles. Não tem como, né? Não existe um diálogo até então, sei lá, 20, 30 anos de casado e a pessoa não chegou a um ponto de dialogar sobre o dinheiro, que é só dinheiro. Não é? Existem as outras coisas que são muito mais importantes e o dinheiro, que pode ser a causa de todos esses problemas, a gente já viu casos próximos de famílias que realmente se separaram por conta de dinheiro. Né? E não é só a questão da herança, porque a herança realmente é uma coisa clássica, porque todo mundo conhece ou já passou na própria família essas situações, e vai muito disso, assim, da disfunção, né? A pessoa não consegue lidar com aquilo ali. Então, assim, se você tem uma condição, né, classe média e tal, e de repente cai aquele dinheiro na tua mão, pronto, parece que agora eu sou o cara, né? Então, assim, eu vou pisar todo mundo, eu vou comprar o que eu quiser, eu não quero nem saber agora dos meus parentes. Então, assim, realmente é algo muito sério a ser tratado. E as pessoas não percebem, né, que esse problema das virtudes e disso tudo está muito longe da realidade de muitas pessoas. Né? A virtude da economia, né, tem um livro muito bom que fala sobre as virtudes do lar e fala sobre a virtude da economia. Que a economia não é você ser o muquirana, né? Não é você aquilo, né? Isso aí é avareza. Né? Isso aí já é um outro defeito que a pessoa precisa trabalhar, porque tem que ter um meio termo. Né? Tu trabalha a economia e tu não é apegado às coisas, mas também não é desleixado. Né? Tu tem que estar ali naquele meio termo, pensando que tu tem uma família, tu tem que estruturar bem o teu emocional e as tuas virtudes para que teus filhos se espelhem, né, nos teus exemplos. Então, assim, são questões muito complexas, mas que, infelizmente, nos dias de hoje, o negócio é só assim, eu quero viajar. Eu quero ter o meu celular, eu quero ter a minha casa, o meu conforto, comprar minha cerveja no final de semana e que ninguém me incomode. A realidade que a gente vê, o resumo que as pessoas querem é isso, assim, é pagar as contas e viajar, comprar o que quer, mas não é bem assim, né? E é bem como a gente diz, as pessoas pensam que só ter o dinheiro e tá tudo resolvido. Só que não é isso, né? Tem muita gente que ganha pouco e tem uma vida muito organizada, e tem gente que ganha muito e é extremamente desorganizada e endividada. Então, não é o quanto você ganha, mas como você gasta. A gente repete isso sempre. Mas é a pura verdade, porque as pessoas pensam que é só ter um salário melhor que os seus problemas vão estar resolvidos. Não, porque é o agente que está com defeito, né? Precisando alterar o modo de agir na vida. Não, sem dúvida. Esse tá claro que é o ponto central. E eu queria... Quer dizer, a postura pessoal, não é uma questão... Qualquer pessoa pode vir de uma família com mais recursos, com menos recursos. O grande ponto é como ela se comporta, como ela coloca o seu ponto de vida, cria o seu estilo de vida que cabe, não é? Ao mesmo tempo está se esforçando para ganhar mais. Mas é isso, viver a vida que é a dela, e não viver a vida dos outros, né, que é vendida por imagem, ou por qualquer tipo de desejo, né? A ideia fundamental. E claro que daí ter uma ideia básica das finanças, de ter esse controle,
custa, né? É importante fazer, mas toma algum tempo, né? Mas é que faz diferença, esse é o ponto, né? É um tempo que todo mundo precisa gastar. E uma questão que eu queria trazer aqui, até pegando o nome do perfil de vocês, famílias poupadoras, não é? Então, porque hoje também pode ter o risco, existe o risco de gastança e pode ter um risco de ir acumulando por avareza, não é? Que também não é uma virtude. Mas existe várias necessidades que, tendo algum dinheiro para alguma emergência, no mínimo, podem fazer muita diferença na vida da família, evitar uma grande turbulência, né? Então eu queria que vocês falassem um pouco sobre esses poupadores e até pensar depois, isso daqui é só para gente de classe média ou gente rica, ou não, é algo que serve para todas as famílias que podem ter condição de ter algo ali para as necessidades, ou para o que for, né? Então qual é a perspectiva de vocês sobre esse assunto? Eu sempre falo assim, né? O cara que não tem nada, ganha salário mínimo e gasta tudo. Se tu economizar 500 reais, 500 não, 50 reais por mês, num ano tu vai ter 600. Mas é pouco, mas é mais do que tu tem, né? Então, o que eu falo às vezes é assim, se tu juntar esses 600 reais no ano, tu não vai precisar torrar o teu 13º de qualquer jeito no final do ano, né? E quem tem recursos acaba podendo fazer escolhas melhores, né? Então assim, isso serve para qualquer um, claro que vai variar conforme a realidade financeira, né, e o padrão daquela família. Mas a primeira coisa é tentar ter uma reserva, né, uma reserva de emergência que vai te servir para aqueles problemas do dia a dia, né? Quem tem um trabalho que tem menos estabilidade tem que fazer o máximo para ter 3, 4, 6 meses de salário guardado. É difícil, mas se tu ficar desempregado, vai te dar muita tranquilidade para tu poder buscar outro emprego, para buscar formação. Sei lá, tu tem que ter um dinheiro que estragou o fogão na tua casa, né? São coisas que vão ser. Aí tu vai recorrer no crédito, vai pagar juros, né? Tu tem que ter essa reserva, né? Primeira coisa, eu acho que é isso, é ter uma reserva para emergências, né? O nome já é isso aí, para emergência. Aí cada família vai saber qual é a sua emergência. O exemplo que eu sempre dou, que a Manuela falou, né? Se tu quebrar os dentes agora, cair de boca no chão, né? Tu tem dinheiro para ir no dentista, né? Sim. Sabe? Às vezes não é nem um exemplo exagerado, eu sei, mas se tu bater o teu carro, não precisa ser bater para morrer, né? Se tu bater o teu carro, tu tem o dinheiro da franquia do seguro, uma franquia de um carro normal, aí é 2, 3 mil reais. Tu tem esse dinheiro, então não te adianta ter seguro se tu não tem o dinheiro da franquia, entendeu? Então, assim, tem que ter uma reserva de emergência, isso aí tu não vai procurar fazer aplicação, que vai te dar muito dinheiro, tu precisa de dinheiro com liquidez, né? Que sirva para tu usar no momento que tu precisa. Então, tentar juntar isso aí e deixar ali guardadinho no banco, uma poupança, onde a pessoa se sentir à vontade. Depois eu acho que uma preocupação seria a reserva para as oportunidades que tu vai criar ao longo da vida, né? Trocar de carro, pode ser que tu precise para o trabalho, para a família que aumentou, para comprar casa, né? Não sair desesperado indo para um financiamento, quanto mais tu puder juntar para amortizar, para dar de entrada. Então, assim, tu tem uma reserva para essas oportunidades que vão aparecer, né? E aí quando é um pouco mais de longo prazo, tu vai poder escolher outras opções que te remunerem um pouco melhor, né? Vão ter investimentos com menos imposto de renda ou com mais rentabilidade, e depois começar a pensar em dinheiro para o futuro, né? Para aposentadoria, né? Um dos problemas que a gente comenta muito, que vê isso nos nossos trabalhos, é os colegas já com idade de se aposentar que não podem se aposentar, porque ou tem muitos empréstimos ou ainda precisam ajudar os filhos no início da vida adulta. Sim. E acabam tendo que se sacrificar muito por não poderem se aposentar, né? Acabam não desfrutando tanto quanto poderiam da sua velhice, né? Então, eu acho que essas coisas seriam o básico, assim, para qualquer família, né? Ter o dinheiro para resolver as situações agora, do dia a dia, situações mais de médio prazo, e a aposentadoria, que é o longo prazo, né?
É para todo mundo isso aí, não é para quem tem muito dinheiro, não. Acho que esse que é o grande ponto, né? Se alguém está numa situação difícil, fazer, vamos dizer, uma lição de casa para resolver isso, né? Ou seja, e que vai adaptar, não tem jeito, é sacrifício. O estilo de vida caber na renda, não tem, não, assim, isso daí é o ponto de partida. E a partir daí, achar os mecanismos na renda, não é? Para conseguir criar até eu vou dizer um hábito, né? Talvez seja essa uma boa palavra, né? A virtude também é um hábito, né? Então criar esse Sim, hábito de sim. construir, de pensar, é isso, né? Também pensar no futuro, né? Conseguir resolver o presente, um presente resolvido de alguma maneira, olhar para o futuro. Porque a família também é um projeto que se desenvolve ao longo do tempo, né? Sim. Existem as necessidades hoje, mas a família é muito dinâmica, né? Tem crianças que vão chegando, crescem, e, enfim, as necessidades vão mudando com o tempo. E é necessário, né, ter esse olhar para isso, porque esse processo de endividamento, vamos dizer, compulsivo, ele vai matando o presente e você fica Vai. sufocado e nunca consegue olhar para o futuro, né? Então, Exatamente, vai matando o isso presente e mata o futuro também. Não é, mata, E né? essa questão da família, que se fala muito, é um desapego diário, né? Porque se a gente for pensar assim, todos esses pontos que Zé falou sobre reserva de emergência, né, uma poupança de oportunidade, são pontos importantes, mas eu volto ainda à questão da dispensa, né? Quando a gente é solteiro, a gente pode se dar o luxo de ir ao supermercado mais próximo da nossa casa, que nem ah, sempre é o mais em conta, né? De sair várias vezes para jantar. Mas à medida que os filhos vão chegando, a gente tem que perceber que os hábitos mudam, né? Tu não pode continuar com a tua lista de compras no mesmo lugar que é o mais confortável, e agora a tua casa não tem duas pessoas, mas tem seis. Né? Tu tem que ter a inteligência de entender assim, deu uma subida essa semana. A gente já entende bem isso aí, que a gente conversa muito com os seguidores sobre isso assim. Você tem a obrigação de saber onde é que você vai fazer suas compras em que dia da semana. E saber qual é o comportamento dos preços. Não é simplesmente assim, eu quero um queijo. Vou lá e pego o queijo, não vejo nem o preço. E aí acabou, na outra semana eu vou lá e pego de novo. Não, a gente já percebeu assim que absurdamente assim, o ele vai praticar o preço que ele quiser, né? né? Mas assim, que tem dia da semana que acabou o queijo, vai ficar sem queijo, porque tá o dobro do preço. Se eu voltar amanhã, eu vou conseguir comprar pela metade. Então, qual é a justificativa de eu comprar o queijo pelo Sim. dobro do preço, se eu tiver organização mínima de entender como que eu vou organizar a minha casa e que dias eu vou fazer a minha compra? Isso é uma forma de poupança, porque tu tá utilizando o teu dinheiro da forma mais inteligente possível, sem desperdício. Porque por uma questão de proximidade, é o supermercado que eu mais gosto, eu já estou acostumada, porque desde a infância era assim que os meus pais faziam. Não, a gente tem que se adaptar e esse dinamismo da família, o desapego diário, se exercita dessa forma, né? A gente tem que, paciência, tem que arrumar tempo. Não pode pensar assim, não, deixa que a gente resolve de outro jeito, pede um iFood, né? Que é esse exemplo que Zé estava falando. Dessa pessoa que tinha um valor exorbitante, e ela mesmo sabia que era falta de organização, porque quando o teu dia não está organizado, para compensar a desorganização em outras áreas, você tenta recorrer à alternativa mais fácil. E a mais Sim. fácil não vai ser a mais em conta. Né? É, Se tu não resolve de um lado, vai estourar do outro. Então, a gente sempre fala sobre isso, assim. A organização de horário faz com que a gente tenha o reflexo na vida financeira. Se o teu horário é completamente desestruturado, vai estourar em algum ponto. Né? Sim. Tem uma frase que eu gosto muito, eu não sei quem é que falou, eu vejo sempre na boca de um cara, mas eu não sei se é dele, né? Que ele diz o seguinte, que se quem não constrói o futuro que quer, tem que aceitar o futuro que vier, né? Então, assim, cara, se tu é inteligente, tu estudou, isso que eu falo para Manuela às vezes que eu vejo no banco, isso, né? Assim, num nível altíssimo, né? Enrascados, né? Se tu quer viver essa vida desse jeito, beleza.
tá? Mas depois a conta vai ser essa, sabe? Sim, Agora, não existe, sabe? Tu desfrutar de uma. Exceto com exceções, né? Mas se tu quer desfrutar de um bom futuro, cara, tu vai ter que fazer pequenos sacrifícios. Não tem. Se tu quiser ter prazer sempre, a hora da dor vai chegar, entendeu? Então, a conta vai, em algum momento vai ser paga, né? Se não for tu, vai ser tua família, né? De repente tu não vai conseguir proporcionar o que ela precisa, né? Então é uma questão de bastante consciência, né? Que, olha, quer ser assim, quer ser Gastão, beleza. Agora te prepara, que uma hora, aí essas coisas que tá lá na pesquisa lá, né? Que é desemprego, doença, né? Quando essas coisas chegarem para ti, se elas chegarem, serão muito mais dolorosas, né? Aí tu já aproveitou bastante agora, aí tu depois, né? Quando aparecer essa. Infelizmente, mas essa é a verdade. é. Não, sem dúvida. Chega, e chega para todo mundo isso em um momento ou outro, não tem. Ninguém vive só no bem bom, vamos dizer, não é? Então, então acho que. Mas eu acho que tá claro, né? Acho que o grande recado que fica realmente é a postura pessoal com relação a isso tudo. Eu tô vendo aqui, ó, são 10 horas. Eu acho que teve aquela queda lá, o Instagram deixaria a gente ficar mais um tempo aqui. Mas é Mas que não aqui sei tem se assunto para horas, né? Essa aqui é a grande verdade, né? Então eu acho que a gente podia deixar um recado final aqui, quem sabe aí no futuro ir retomando, trazendo, porque o tema realmente ele não acaba, né? É tão dinâmico quanto a vida das pessoas, né? Vai sempre não, tendo desafios e novidades, né? e o tema é delicado, né? Como eu estava falando e tu falaste, 70% das pessoas não é pouca coisa. Virou uma questão de saúde pública isso, né? Os governos Sim, tentarem resolver, né? Porque já dizia Milton Friedman, né? Se o governo administrar o deserto, vai faltar areia, né? Então, eu acho que cada um deveria fazer a sua parte, né? Não esperar por benesses de ninguém, né? Fazer aquilo que lhe cabe, né? Se cada um fizer aquilo que lhe cabe, tenho certeza que as coisas não vou dizer que serão mais fáceis, né? Mas não serão tão difíceis assim. E não colocar a culpa nos outros, nem nas circunstâncias alheias. Ah, se eu tivesse tal vida, ah, se eu recebesse isso, se eu fosse amigo de fulano, porque o fulano só conseguiu tal coisa porque tem contatos. Então, assim, não adianta você querer justificar os seus erros com a vida dos outros, né? A gente tem sim, que ver a nossa e estar bem consciente da nossa missão e a quem a gente quer agradar, né? Agradar a Deus, cumprir a nossa missão com a nossa família. Então, aí, se cada um fizer a sua parte, realmente, assim, a sociedade toda ganha com isso. Não é nem só dentro da casa, né? A sociedade inteira, porque as famílias é que formam a sociedade e todo mundo tem o seu papel de responsabilidade, mas infelizmente a geração que a gente vive hoje em dia é muito irresponsável em alguns pontos e realmente precisa ter essas discussões para fazer com que as pessoas pensem realmente, porque as coisas não tão corridas e em certo ponto tão fáceis, né? Não é como antigamente, que a gente precisa realmente resgatar certos temas para que as coisas comecem a ter um movimento de mudança. Ok. Quer dizer que é caído. sem dúvida. Eu, enfim, eu acho que o recado está bem claro. Eu agradeço muito a conversa. O tempo passou rápido, espero. É possível que eu esteja em Pelotas ainda em algum momento esse ano. Eu aviso vocês, vai ser um grande prazer encontrá-los pessoalmente. Para Vamos quem comer aqui no está churrasco. acompanhando, Não, um sem churrasco dúvida, já o churrasco já zero dúvidas de que vai ser esse o cardápio, né? Já está definido, por Não, definição, né? E, bom, para quem está acompanhando e não segue ainda o pessoal, né, do Famílias Poupadoras, trabalho maravilhoso, parabenizo aí, e também pelo bem que vocês estão fazendo e ajudando as pessoas a vencer esses desafios, que é isso, né? Impedem de construir o próprio futuro. E também a recíproca é verdadeira, né? Quem tiver aqui veio através do perfil Famílias Poupadoras, convido vocês a
a conhecer o nosso trabalho de Family Talks, né? Seguir a gente, enfim, temos aí um trabalho também na atuação pública, né, no ambiente político, pode interessar vocês. Então eu agradeço, desejo uma boa noite, bom descanso a todos aí, uma ótima semana. Um grande abraço. Valeu, Rodolfo. Um abraço para ti. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.